Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Thaís e eu estou aqui para compartilhar com vocês algo que eu acho muito importante. É uma coisa muito particular minha, mas que eu acredito que possa, de alguma maneira, ajudar várias mulheres que talvez se encontrem na mesma situação. Eu vou falar hoje sobre o meu explante de silicone mamário, tá? Então tudo começou lá em 2009, quando eu queria fazer uma mastopexia, um lifting. Na época eu pesava 48 quilos e a última coisa que eu pensava na minha vida era em volume. Tanto que eu discuti muito com o médico. Eu tomei a decisão de fazer, escolhi um médico que havia feito em várias pessoas, então eu tinha bastante referência dele. E eu moro no Paraguai, eu fiz aqui no Paraguai. Eu não queria de maneira alguma colocar prótese, até porque não combinava com o meu prototipo, com o meu físico, eu era muito magra e não era o meu objetivo. A verdade é que eu não gostava do meu peito e eu só queria fazer o lifting, levantar e deixar ele bonitinho. Não houve conversa, após muitas discussões ele me convenceu de que ficaria horrível, de que bababá, e eu conversando muito a respeito disso, com ele, obviamente, ele me ofereceu a melhor prótese na época, a hipoalergênica, de gel blending, microtextura. Supostamente seria uma prótese vitalícia, que eu nunca ia precisar trocar, que não ia me dar problema algum. A princípio era para pôr 315 ml, eu achei um absurdo pelo meu tamanho, discutindo, acabou em 250 e fui fazer minha cirurgia. Para começar, a anestesia foi local, com sedação. Eu acordei no meio da cirurgia, então aí já foi um pouco traumático. O ponto onde eu tomei a anestesia ficou dolorido para sempre. Eu saí da sala de cirurgia com muita dor, uma dor anormal, mas até então você acha, poxa, fiz uma cirurgia, botei prótese, é normal. Passaram-se semanas, meses e a dor continuava cada vez mais forte. E de tanto eu incomodar o médico, ele não quis mais conversar comigo. Disse que só conversaria comigo após 6 meses, que era o período mínimo para uma recuperação normal. Passaram-se os 6 meses, a dor continuou, então a resposta dele para mim foi, olha, ele não fez a mastopexia, ele só colocou a prótese, então ficou uma coisa muito estranha. Ele me disse, eu acredito que eu tenha cortado mal, a minha prótese foi submuscular, devo ter cortado alguma inervação do músculo peitoral, vai fazer acupuntura, mas o que importa é que a parte social do seu peito tá bonita, que seria supostamente o que as pessoas veriam, o decote, né? O resto não importa, sendo que você faz uma cirurgia para você e não para os outros, no meu caso, pelo menos, né? Ainda mais uma cirurgia em que eu não queria volume. Então foi uma briga grande e eu acabei desistindo disso, até porque aqui a gente não tem muito direito a nada. E os anos foram se passando e essa dor nunca passou. Eu convivi com dor 24 horas ao dia, o tempo inteiro, ao ponto de não poder deitar de lado, de não poder nada encostar, uma dor extremamente forte e limitante, né? E isso não melhorou nunca. Eu continuo no próximo vídeo.
Bom, após todo esse processo, convivendo com todas essas dores, até por falta de conhecimento, eu consultei com alguns outros médicos que me diziam que eu deveria fazer a mastopexia em cima daquela prótese, várias sugestões, mas cirurgia é sempre uma cirurgia, então eu já tive aquele traumazinho ali da anestesia, e eu sempre ficava pensando, não, uma hora eu vou acabar resolvendo isso, e fui levando. Eu sou personal trainer, fui professora de academia há muitos anos, professora de fitness, atleta. Então chegou um ponto em que começou a me limitar demais. E eu sempre tive muita energia, energia demais até, né? E em 2018 eu comecei a adoecer, inexplicavelmente. Então, assim, começou com uma subida de peso, assim, muito rápida. Fomos ver a tireoide, tinha uma leve alteração, nada significativo, tanto que eu nem utilizei medicamento, continuei com o controle alimentar, que sempre foi muito bom, e continuei com os exercícios, mas começaram outras coisas. O meu sistema imunológico começou a pifar. Então eu adoecia constantemente, eu estava sempre mal, eu sentia muita dor, eu estava sempre cansada. Eu comecei a ter vários outros problemas de saúde, mas de 2019 em diante, a minha saúde começou a ficar muito precária. E os exames que eu fazia não aparecia nada. Então, assim, focos de inflamação, infecção em vários lugares, infecção no rosto, na garganta, no ouvido. Eu passei a ter uma fadiga crônica, mais crônica, como se todos os dias da minha vida, mesmo que eu não tivesse feito atividade física, eu houvesse corrido uma maratona, escalado o Everest, dor nas articulações muito fortes, dor nos meus ossos, dor nos meus músculos. Foi cogitado aí fibromialgia, mas eu sabia que não era isso. Passei a ter convulsões, passei a ter enxaqueca crônica, queda de cabelo muito grande, alergias inexplicáveis, taquicardia, insônia crônica. Mas eu comecei a me preocupar realmente quando eu passei a ter névoa cerebral. É uma coisa assim de que você está aqui agora e você não sabe o que você está fazendo, o que você está falando, você perde completamente, você esquece tudo. Aí vocês podem me dizer, é pela idade. Sim, pela idade acontece, realmente. Após os 40 anos, a idade vai pegando, mas não dessa maneira tão agressiva. Então, eu passei a ter zero imunidade, qualquer coisinha me derrubava, e passei a ter muita intolerância alimentar, nada do que eu comia me fazia bem. Eu que já tinha problemas intestinais, piorou. Meu intestino simplesmente não funcionava mais e vivia com problema, com irritado. Gente, a lista de sintomas são mais de 48 que eu tinha. Esse olho, ele ficou pequenininho, ele ficou assim, ele começou a fechar. Eu tinha edema no rosto, meu rosto sempre inchado, retenção de líquido absurda, um problema no meu rim, que eu já tinha problema no rim, mas começou a ser muito frequente. Vários sintomas, todos juntos de uma só vez, e eu não conseguia mais me alimentar. Então chegou um momento em que eu não tinha mais força para absolutamente nada. E de 2020 para cá foi só ladeira abaixo.
Em 2020, eu tive 2 dengues, eu tive coronavírus, eu não conseguia mais sair do quadro de decaimento que eu estava, a minha saúde extremamente prejudicada, um estado de saúde deplorável. Então eu vivia o tempo inteiro, como eu não conseguia mais me alimentar, eu tomando soro com vitaminas e coisas para poder dar uma melhorada na imunidade, aguentar um pouquinho em pé. E eu passei a ser a chata doente. Ninguém acreditava mais em mim, ninguém mais queria me ouvir reclamar de dor, porque era uma coisa constante. Não tinha como eu explicar mais para as pessoas o que eu estava sentindo. Eu comecei a ter síndromes de pânico e era como se eu estivesse gritando sem voz, porque ninguém me ouvia, ninguém prestava atenção em mim, ninguém acreditava no que eu estava passando e eu não sabia o que eu estava passando. Os próprios médicos que me atenderam, nos meus exames saía que estava tudo normal, então assim, o que fizeram foi o tempo inteiro tentar me dopar. Você está com depressão, você tem que tomar remédio para depressão, você está com depressão, a minha família falando que eu estava com depressão, e os amigos todos se afastaram, porque você se torna chata. Agora, uma coisa eu te digo, como é que as pessoas me convidavam para sair, como que você pretende que uma pessoa que mal aguenta em pé, uma pessoa que não está conseguindo sobreviver, vai ter força para sair, ou ânimo para sair? Então, quando eu costumo dizer, se eu tivesse dito para as pessoas, olha, eu estou com câncer, eu teria sido mais acolhida, mas não fui. Enfim, houveram 2 ou 3 pessoas que acreditaram em mim, eu sou extremamente grata a elas. Eu perdi todos os meus alunos de personal, eu fiquei só com 2. Porque personal eu falhava muito, eu estava sempre doente, não posso cobrar isso das pessoas, elas esperam que você tenha saúde, né? Mas isso levou a minha vida inteira a um colapso total. Chegou um momento em que tudo caminhava para o nada, porque eu só adoecia, eu não encontrava um diagnóstico, eu não tinha mais perspectiva nenhuma e eu não via saída e a minha vida estava escorrendo pelas minhas mãos e eu só me sentia mal. Tinha dias que eu não tinha força para levantar da minha cama, nem para comer, nem para ir ao banheiro, e convulsões o tempo inteiro. Eu tinha choques nas extremidades o tempo inteiro, não conseguia pegar em nada, os braços adormecidos, os ombros, uma dor no trapézio, nas costas, uma dor que irradiava dos meus peitos para as costas, para os braços, para os ombros, uma intolerância alimentar absurda. E as pessoas só me criticavam, você não come, você não se alimenta, você não reage, você não tenta não sei o quê. Gente, eu não consegui. O estado que eu estava era deplorável. Eu caía, eu me machucava, eu caía o tempo inteiro. Eu tenho surdez, não 100%, mas eu tenho surdez. Piorou, os zumbidos pioraram. Eu passei a ter medo. O medo passou a me dominar, porque eu não sabia nunca quando eu ia acordar e se eu iria acordar, quando eu conseguia dormir, porque eu passava 3, 4, 5 noites, uma semana, sem dormir 1 minuto sequer. Não tem ser humano que aguente isso.
Então, em 2020, nós tivemos aquela pandemia, eu fiquei mais em casa, comecei a usar mais, eu não assisto TV, então eu procuro meu conteúdo no YouTube. E um belo dia, eu estava lá no YouTube assistindo as minhas coisas e apareceu um vídeo de uma brasileira que morava em Nova York, a Feneute, contando por que ela tinha feito o explante da prótese de silicone. Os sintomas muito parecidos comigo. Eu chorei o vídeo inteiro e eu acho que isso é até um clichê por mulheres que estão passando pelo mesmo que eu passei, porque você descobre ali uma luz. Então, tudo o que ela sentia, eu me identifiquei. E aí, então, foi que eu me toquei que eu tinha prótese de silicone. E aí eu me joguei na investigação, eu comecei a pesquisar tudo a respeito, eu comecei a vasculhar tudo sobre, encontrei muita informação, encontrei um médico de Israel que estudou isso, que inclusive foi calado, porque a indústria é muito forte, encontrei milhares de mulheres com o mesmo problema. Sim, há um grupo no Facebook com mais de 48 mil mulheres no Brasil, há grupos na Europa, há grupos nos Estados Unidos e inclusive agora as pessoas taxam de que isso é modinha do grupo de silicone, as loucas do explante, né? E todas com sintomas muito parecidos, algumas com sintomas bem piores que o meu. Teve caso de pessoas conhecidas como a doutora Letícia no Brasil que morreu. Teve casos piores, casos mais leves, mas enfim, com essa troca de experiência e de informação, eu cheguei a assistir lives e descobri um médico em Curitiba que só faz explante e que é um ser excepcional, que é o Dr. William Etikawa. E eu descobri ele final de 2020 e para mim era uma coisa inacessível. Inacessível porque a minha vida financeira estava péssima, eu quase não estava conseguindo trabalhar, pandemia, né? Eu doente, as reservas que eu tinha já tinham sido gastas para suportar aquele tempo que a gente ficou parado. Então, eu me joguei na oração. Era a única coisa que eu não tinha mais nada. E, sinceramente, eu não tinha mais perspectiva nenhuma de vida, nem de solução. Mas eu sabia que havia essa possibilidade. Então, mesmo sem ter condições, em fevereiro, eu marquei uma consulta com ele para novembro. Sim, a demanda é muito grande, porque ele só faz explante e a quantidade de mulheres que faz explante é gigantesca, vocês não têm noção. E acredite, elas não fazem isso por estética ou porque trocaram de ideia, porque não faz sentido. Você paga bem mais caro, uma cirurgia que dura bem mais horas, que é bem mais invasiva, bem mais delicada. Se seria por estética, você vai ficar quase sem peito, né? E eu consegui a consulta com ele para novembro. Nesse meio tempo, foi o período mais difícil da minha vida. Foi um período era uma mortificação todo dia. Consegui me manter em pé, consegui suportar, era todo dia sobrevivendo. Eu passei a fazer uma quaresma de São Miguel Arcanjo, um rosário, onde eu levantava todo dia às 4 da manhã e rezava 2h30. E, sinceramente, eu rezava porque eu não tinha mais outra coisa para fazer.
As minhas preces todos os dias eram duas coisas só. Eu pedia para Deus ou um milagre, ou que Ele me levasse. Mais que Ele me levasse, porque o sofrimento era inexplicável. Não tem como explicar para quem não está passando por isso o estado em que eu estava. Todo mundo se afastou de mim, porque você é que nunca vai, porque quando você está doente, quando você não pode fazer as coisas, você não serve mais. Então, assim, nesse momento você descobre muita coisa, você descobre a sua utilidade também para as pessoas, né? Mas, graças a Deus, eu tive 2 alunos que acreditaram em mim e o meu irmão. Tem um aluno, que eu não vou citar nomes, porque não estou aqui para expor ninguém, que ele acreditou em mim, ouviu o que eu falei, porque eu falhava às vezes com ele, e ele se deu ao trabalho de pesquisar o que eu pedia para todo mundo, inclusive para minha família. Olha, veja esse vídeo, veja essa live, veja essa informação. Ninguém tinha interesse, ninguém tinha paciência, ninguém queria saber. Ele viu e ele acreditou em mim, fazia muito sentido. E o meu irmão, que mora comigo, que estava acompanhando tudo e que estava vendo o estado que eu estava, deplorável de saúde, também pesquisou e acreditou em mim, e uma aluna. E foi com essas pessoas que eu continuei. Em agosto, eu caí. Para completar, né, tudo vem junto. O meu carro estragou, eu fiquei 3 meses sem carro. E eu faço avaliação física, então eu estava levando a minha balança numa sacola, eu caí na escada do meu prédio, eu mal conseguia parar em pé, e eu fraturei uma costela e fissurei outra, e ali foi o limite onde eu achei que eu tinha chegado ao fim, porque a dor que eu sentia, as limitações, eu não conseguia sequer ir ao banheiro. Estava prostrada na cama e rezando, e foi meu aniversário, e sozinha, e pedindo uma luz, implorando, mas eu pedia mesmo era para Deus me levar, mas Ele tinha outros planos para mim. A minha mãe acabou conversando com meu irmão, e ele explicou a real para ela. Ele falou: olha, mãe, a Mana realmente está passando por isso, problema de saúde dela, por tudo que a gente investigou, realmente tem relação com a prótese, pode ser esse, porque não há outra causa, ela faz exames, não há outra coisa que possa ser. E a minha mãe resolveu, tadinha, ela trabalha, ela cuida da mãe dela, e ela junta o dinheirinho dela para o futuro dela. Ela resolveu me ajudar. Ela falou: não, a gente vai fazer essa cirurgia. E eu fiz a consulta em novembro, foi tudo muito rápido. Eu fiz a consulta, eu já fiz os exames. Dia 3 de dezembro eu abandonei tudo, eu fui a Curitiba e me operei. Aí houve uma virada de chave gigantesca na minha vida. Então, todas as pessoas que não acreditavam em mim, eu sou a prova viva para dizer. Mas eu também era a prova viva para dizer antes, e eu falar, ninguém acreditava, as pessoas achavam que eu era louca, né? Eu, inclusive, fui num reumatologista, o melhor que tinha em Foz, paguei caríssimo, para ouvir ele dizer que era psicológico, que se fosse ele eu não tiraria o meu explante, porque eu ia ficar horrível, deformada, mutilada, que ele não achava que era por aí o negócio. Tudo por falta de conhecimento. Então, eu tenho um recado muito sério para os médicos que não estão tendo esse fator em consideração, que é com relação às próteses.
procurem se atualizar. Eu não estou dizendo aqui que todas as mulheres que têm prótese vão ter problema. Eu não desejo que ninguém, absolutamente ninguém, passe pelo que eu passei e pelo que muitas mulheres estão passando. Porém, eu também sei que há muitas mulheres muito doentes que não têm ideia ou noção do porquê e da origem dos seus problemas de saúde, como eu também não tinha. As próteses, no meu caso, elas causaram uma doença autoimune que se chama ásia, que é uma síndrome autoimune por adjuvante, ou seja, uma coisa que você externa, que você coloca dentro do seu corpo, que o meu corpo rejeitou, e todo o meu sistema imunitário de defesa travava uma batalha 24 horas ao dia para tentar me defender daquilo. Depois eu vou botar imagens para vocês verem. Eles formam uma cápsula em volta da prótese, tentando te defender. Então, toda a minha energia estava sendo gasta para tentar me defender daquilo. Não tinha como expulsar aquilo do meu corpo, né? Além disso, há uma outra doença, que é a doença do silicone, onde já há estudos comprovando que não importa a prótese que você tenha, 98% das próteses perdem nanopartículas isso se chama sangramento de prótese ou suor. Elas vão perdendo essas nanopartículas, são mais de 40 metais pesados para formar o silicone da prótese. E isso vai se acumulando no seu corpo, no seu tecido, nos seus órgãos e te intoxicando. Chega um ponto, que é o ponto que eu cheguei, que o meu corpo colapsou. Os meus órgãos colapsaram e eu ia morrer. Era simples assim. Não tinha mais o que dizer. Se eu continuasse da maneira, eu ia morrer. E talvez nem iam saber qual era o diagnóstico, porque o Brasil não aceita, não acredita na doença ásia, nem na doença do silicone, porque não convém para a indústria que as mulheres descubram que a prótese de silicone possa adoecê-las. Nos Estados Unidos, a FDA, as próteses de silicone já vêm com faixa preta e você tem que receber essas orientações antes, essas informações dos riscos que você corre. Eu, no meu caso, recebi o manual da minha prótese só depois que ela já estava dentro de mim. E outra coisa, quando eu fui tirar, eu andava com uma carteirinha com o documento da minha prótese, a numeração, a medida e tudo mais, porque isso é necessário. Caso acontecer alguma coisa, seu corpo ser perdido, um acidente ou qualquer coisa assim. Quando eu retirei, eu descobri que uma prótese não correspondia ao documento que eu tinha. O meu documento era de 2 próteses de 250 da Mentor, uma era 225. Então, assim, um dia antes da minha cirurgia, o médico me chamou e me falou: olha, você tem um peito maior que o outro? Eu falei: não, eu nunca vi. Na verdade, os últimos anos eu nem me olhava mais no espelho. Porque, sinceramente, a vaidade, a autoestima da gente vai lá no chinelo. E aí ele me mostrou no espelho, visivelmente, um peito era maior que o outro. Uma prótese era maior que a outra. Mas o mais importante, não correspondiam ao documento que eu tinha. E isso é um erro muito grave. Isso é um erro muito grave. Após a minha cirurgia, tudo mudou. Tudo. Eu estou num processo de remissão. Eu retirei o gatilho, que eram as próteses, né? Então, eu estou num processo de recuperação muito grande. Faz 3 meses que eu fiz a minha cirurgia. Eu parei a minha vida toda em função disso, para ter uma recuperação e uma vida decente daqui para frente, que é o que eu espero.
O resultado da minha cirurgia foi excelente, embora tenha sido bastante grande e invasiva, porque as minhas próteses estavam embaixo do músculo, muito aderidas às costelas, e então teve que ser feito um trabalho maior ali, porque não pôde ser retirado em bloco, teve que ser raspado as costelas, porque não pode ficar nenhum fiozinho dessa cápsula que forma em volta da prótese, porque há o risco de um câncer que se forma nessa cápsula, que é o bio-ALCL, tá? Em dezembro, final de dezembro, eu recebi a minha biópsia de que deu negativo, graças a Deus. E eu mostro aqui para vocês. Estas são as minhas próteses. Olha o estado, vocês podem ver que elas estão intactas, não tem furo, não estão rompidas, mas olha o estado disso. Completamente murchas. Aí a minha pergunta é, aonde foi parar esse silicone se ela não vaza? Onde foi? Foi tirado assim, nesse estado. Elas eram cheias de perfil alto, formato pudim, elas eram cheias. Onde foi parar isso? Dentro do meu corpo. Então, isso vai levar um tempo para que eu consiga eliminar ainda, pelo menos uns 2 anos. Processo geral, para um resultado geral, para uma cicatrização geral, é em torno de 1 ano e 6 meses. Essa prótese eu não posso jogar no lixo, porque eu posso ter problemas sérios, eu posso ir até para a cadeia. Por quê? Porque isso aqui é lixo tóxico hospitalar. Óbvio, as minhas estão esterilizadas, elas foram me devolvidas, mas dentro de mim podia estar. Vocês têm noção do que é isso? O que eu quero eu não quero que nenhuma mulher desista do sonho, eu não quero frustrar o desejo de nenhuma mulher de colocar prótese. Existem outros métodos hoje para quem quer volume, eu não fiz. Eu retirei a prótese, eu fiz a mastopexia, que é retirar o excesso de pele, reconstruí com o meu próprio tecido mamário, ficou pequenininho, mas ficou lindo, maravilhoso. Dr. William, muito obrigado, o resultado ficou sensacional. Enfim, aos meus 48 anos, eu estou feliz com os meus peitos, mas o mais importante de tudo, eu agora vejo um futuro de saúde. Eu vejo vida daqui para frente. A maioria dos meus sintomas ficou naquela sala de cirurgia. Eu não respirava mais, eu tinha uma respiração curta, sufocamento o tempo inteiro. Eu saí respirando, eu não tenho mais convulsões, eu não tenho mais taquicardia, eu não tenho mais dor nas articulações. Acabaram os choques, acabaram as dormências nas extremidades, acabou a enxaqueca crônica, acabaram as intolerâncias alimentares, estão melhorando muito, a queda de cabelo está melhorando muito, muitos mal-estares, muitos sintomas que eu tinha estão melhorando. Óbvio, é um processo, vai levar um tempo ainda para que eu consiga ficar 100%, mas o meu único recado é: primeiro, acredite quando uma pessoa fala que ela está doente ou que ela está mal. Nem sempre é depressão. Às vezes a pessoa pode estar realmente sucumbindo, morrendo, e você poderia, pelo menos, não abandoná-la. Segundo, investiguem e se informem muito antes de colocar uma prótese de silicone. São milhares de mulheres com os mesmos problemas ou piores. E para tirar é muito mais difícil do que colocar. Então, a minha... Tá acabando.
que eu posso dizer para vocês com tudo isso é: eu tive uma quase morte. Nessa quase morte, tudo se inverteu. Tudo se inverteu na minha vida. Então, a minha estética parou de fazer sentido. Eu não tenho botox, eu não tenho nenhum procedimento. Essa neurose pela beleza eu deixei de ter. Por quê? Porque eu precisava lutar pela minha vida. Eu descobri o valor da vida. Eu sou imensamente grata à minha família, que rezaram muito por mim, que se preocuparam por mim, por esses 2 alunos que me acompanharam, que tiveram a compaixão e a paciência de compreender as vezes que eu falei com eles que eles não tinham a menor obrigação disso. Esse meu aluno que me ajudou muito, com medicamentos, com tudo que ele podia. Meu pai, que embora não pudesse me ajudar financeiramente, que me ligava todos os dias e me falava: filha, não desiste, filha, não pode desistir, filha, não pode desistir. O meu irmão, que teve essa conversa com a minha mãe e conseguiu abrir os olhos dela, mas principalmente a minha mãe. Obrigada, mãe, porque foi ela que, se não fosse por ela, nada disso teria acontecido e provavelmente eu não estaria aqui contando essa história. É terrível o sofrimento que a gente passa. É terrível porque você está sozinho. Você está gritando, você está implorando ajuda. Ninguém acredita em você. As pessoas dizem que você está depressiva. Eu nunca tive tão lúcida na minha vida e tão consciente do que estava acontecendo comigo. Eu não sou uma militante, não sou uma feminista, não sou nada disso. Eu não posso culpar absolutamente ninguém. Eu não acho que seja opressão da sociedade que me obriga a seguir padrões de beleza, porque quando eu coloquei essa prótese, eu não queria essa prótese. Eu só queria arrumar o meu peito para mim, não era para mostrar para os outros, para eu me sentir melhor. E ninguém me obrigou, ninguém me botou uma arma na cabeça e me obrigou a colocar isso. Então, eu não posso responsabilizar absolutamente ninguém por isso. Eu já passei pelo processo de culpa, de extrema culpa, de falar: meu Deus, o que eu fiz comigo, onde eu me enfiei, né? Gastei para fazer isso comigo, o estado em que eu me coloquei. E agora, de novo, tudo que eu fiz para poder me tirar dessa situação. Mas tudo deu certo, a minha recuperação está excelente, porque eu parei a minha vida. Inclusive a minha vida financeira agora, ela está parada, porque a minha prioridade é me recuperar. Eu estou retomando aos poucos os meus trabalhos, retomei as aulas, porque eu dou aula numa instituição para personal trainers, eu formo personal trainers e treinamento funcional. Ainda não retornei com os alunos de personal, estou num processo de me fortalecer, de me recuperar 100%, porque daqui para frente eu só vejo vida e saúde. Todos os cuidados que eu posso, eu estou tendo. Mas a única coisa que eu desejo é que toda mulher, as pessoas me dizem: nossa, você é azarada. Gente, eu não sou azarada. Eu sou uma pessoa de extrema sorte, muita sorte. Muitas mulheres não vão ter a sorte que eu tive de tirar isso aqui. Então, assim, eu não acho que eu seja azarada. Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente abençoada. Eu tenho certeza de que Deus me ama e esse era os planos dele para mim. Vida. Portanto, daqui para frente é a única coisa que eu desejo.